E nessa terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou por unanimidade os recursos do PT e do PL que pediam a cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Os ministros André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Nunes Marques, Raul Araújo, Isabel Galotti e Alexandre de Moraes acompanharam o voto do relator do caso, o ministro Floriano de Azevedo Marques. A Corte Eleitoral concluiu que não houve abuso nos gastos da pré-campanha de Sérgio Moro e que não ficou comprovado que ele usou a pré-candidatura ao Palácio do Planalto para conseguir mais visibilidade na corrida ao Senado. A Justiça Eleitoral no Paraná já havia absolvido o senador das acusações de abuso de poder econômico, arrecadação ilícita e uso indevido dos meios de comunicação. Hoje, Sérgio Moro falou pela primeira vez depois da absolvição do TSE. Daqui a pouco a gente acompanha aí um trecho do que disse Sérgio Moro, depois que houve então esse resultado do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, Narlock, quero ouvi-lo. Surpreende esse resultado aí do Tribunal Superior Eleitoral? Foi por unanimidade, 7 votos a 0. Até um tempo atrás, muita gente estava achando que Moro seria cassado. Como é que você avalia esse entendimento do TSE? Olha, sim, surpreende, né? Hoje mesmo eu estava ali dando um Google, cassação de Moro é dada como certa. Se você coloca isso na internet, sai muita gente dizendo 1, 2, 3 meses atrás que o Moro, que já estava certo que o Moro ia sair. Principalmente porque se o Deltan Dallagnol foi cassado de forma absurda, né, também tendo sido absolvido no Tribunal Regional, e foi cassado pelo Tribunal Superior, todo mundo esperava que a mesma coisa acontecesse com o Moro, né? Já tinha aí movimentação para saber quem ia ser o próximo senador, candidatos e tudo isso. Eu queria fazer 3 pontos em relação a essa absolvição do Moro. A primeira é a seguinte: ele diz que o julgamento foi técnico, ele disse que o julgamento foi técnico e por isso o absolveram. Talvez sim, talvez se a gente olhar tecnicamente, era preciso absolvê-lo. Mas eu não acredito em nenhum julgamento técnico das Cortes Superiores brasileiras, nem do STF e nem do TSE. Ali, para mim, é só política, né? São tribunais políticos que decidem de acordo com o sabor, com os ventos da política. Resta então a gente se perguntar qual foi o motivo político de se absolver o Moro nesse caso. Me parece que um deles, aí a imprensa tem comentado, é que o Alexandre de Moraes está tentando aliviar a barra com o Congresso, né? Cansou de esticar tanto a corda e agora está voltando um pouco atrás. Aquele embate com o bolsonarismo ficou lá para os tempos de Bolsonaro e agora toda essa resistência, né? Essa opinião pública obviamente contrária a esses abusos de poder das cortes superiores está ganhando força e parece que aí, pelo menos por enquanto, o Alexandre de Moraes deu um passo atrás. Enfim, talvez seja isso. Um outro motivo é que o Moro, quem ia substituir o Moro, né? Se ele fosse cassado, teria que haver novas eleições. Ia entrar um senador de esquerda? Não. Provavelmente o Paulo Eduardo Martins ganharia a eleição, talvez, ou outra pessoa do PL, ou alguém do PL, alguém da direita com mais convicção, com mais firmeza de oposição que o Moro. Então, seria trocar 6 por meia dúzia ou até por algo maior, não valeria a pena. Então, me parece que essa foi aí a questão política envolvida nesse caso. Um segundo ponto é o seguinte: a lei eleitoral no Brasil é uma maluquice. Ela foi feita por juízes, né? Então é uma lei feita que dá muito poder, muito critério aos juízes. Eu, acompanhando a eleição e pré-campanha esse ano, eu vejo como a lei é esquisita. O próprio termo pré-campanha. O Brasil é o único lugar do mundo em que você não pode falar que você é candidato, você tem que falar que você é pré-candidato. Qual é, afinal, acusaram o Moro de abuso de poder econômico? Qual é, afinal, o limite que se gasta? Eu perguntei para alguns amigos que estão em campanha municipal esse ano, quanto que você pode investir em impulsionamento nas redes sociais? Ninguém sabe exatamente quanto. Olha, a gente vê quantos outros estão gastando, quantos adversários estão gastando. A gente tenta ir mais ou menos no que eles gastam, porque assim não vão poder nos acusar. Então fica ao sabor do juiz dizer se pode ou não pode. E assim, vamos lembrar, a segunda eleição da Dilma, na segunda campanha da Dilma, que foi assim, teve rombos bilionários, teve muita corrupção, cheia de provas, né? Dizem que até a chapa da Dilma foi inocentada por excesso de provas, né? De tanto material que se tinha naquela época. Então, se aquela chapa foi absolvida, né? Escapou de cassação, é claro que todas as outras para frente também deveriam ser, né? E por último, pessoal, aí um último ponto,
olha, vamos ver se agora o Moro desperta, né? A gente viu aí um mandato apagado do Moro, né? Apático do Moro nesses últimos, desde que ele assumiu como senador. Vamos ver se agora ele tem aí alguma convicção. O Moro é sim, apesar dos erros que ele cometeu, um outro erro que ele cometeu, ele é sim um grande herói do Brasil, a gente não pode se esquecer disso. Foi o homem que botou o Lula na cadeia. A gente tem que agradecer o Moro eternamente por isso, né? O cara que teve coragem, lembra aquele grande momento lá em 2016, se não me engano, em que ele soltou as gravações do Lula, porque ele foi um momento espetacular da história do Brasil. Mas vamos ver se agora ele desperta, né? Afinal, o que o Moro o defende? O que desidrata, o que tira a força do Moro é essa falta de clareza das suas posições. Ele, além da voz, né, a voz do Moro é muito ruim, ao contrário da voz do Eduardo Leite, que é, né, uma voz maravilhosa e tal. O Moro tem esse problema da voz que é curioso. Mas, enfim, o que ele defende, afinal? O Moro é a favor e contra o quê? Ele disse nas entrevistas de ontem que quer fazer marcar a posição de centro. Mas ele vai defender essas posições de centro com convicção ou com insegurança, né? Esse é o meu pedido para que o Moro, enfim, desperte, enfim, mostre ao que veio como senador da República. Silvio, antes de te ouvir, a gente vai exibir aqui um trecho da fala do senador Sérgio Moro, que conversou hoje com a imprensa depois dessa decisão do TSE. O TSE ontem, um julgamento unânime, técnico, independente, rejeitou as acusações falsas e mentirosas que foram feitas, buscando a cassação do meu mandato. Registrar também que foi um período difícil para mim. Uma pressão grande, mas nós seguimos até aqui e tivemos a vitória na forma da lei e na forma da justiça. Ô Silvio, o Narlock trouxe aqui algumas possibilidades, né, do que teria motivado essa absolvição por unanimidade pelo TSE. Se adere a alguma corrente ou é um pouco de cada coisa, Silvio? Paula, acho que em primeiro lugar é preciso separar o juiz Sérgio Moro do senador, do político Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro, e eu sempre repito isso, foi talvez o mais corajoso juiz dos últimos tempos no Brasil, principalmente pelo fato de prender o atual presidente da República, Lula da Silva, e varrer uma corja de políticos corruptos e um cartel de empreiteiros também corruptos. Essas decisões saíram da vara de Curitiba, saíram das mãos dele depois de apresentadas todas as provas pela Operação Lava Jato, a Força-Tarefa da capital do Paraná. Então, este é um ponto. O juiz Sérgio Moro teve um boneco inflável na Avenida Paulista e era saudado. As pessoas batiam palmas para o boneco inflável do juiz Sérgio Moro nos áureos tempos da Lava Jato. Pesquisas de opinião chegaram a indicar que ele tinha uma popularidade maior até do que Jair Bolsonaro durante um período. Saiu do governo Jair Bolsonaro de uma forma muito ruim e depois, como político, desde que assumiu o mandato, mescla ingenuidade com frouxidão. O abraço de Tamanduá com Flávio Dino naquela sabatina, eu não vou me esquecer desse momento. Eu não vou me esquecer daquela fotografia num raro instante em que o Senado da República teve a chance de rejeitar a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. E se isso tivesse acontecido, talvez hoje não estaríamos nessa situação que se arrasta há muito tempo do Supremo Tribunal Federal legislando, passando por cima do Congresso Nacional e continua intimidando políticos. Eu vou pegar um ponto aqui que é o Alexandre de Moraes não quer encrenca com o Senado. Isso está cada vez mais claro. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes sabe que se hoje a atual composição do Senado ainda não teria votos suficientes para um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, e pode ter certeza, ele sabe disso, que é o primeiro da fila, aliás, tem dezenas de pedidos de impeachment em relação ao mandato dele no Supremo Tribunal Federal, ele sabe que em 2026 a composição do Senado será diferente. 2/3 da casa serão renovados. E basta que uma unidade da federação eleja um senador das duas vagas para que, com os que já estão lá,
a casa tenha maioria conservadora, maioria liberal ou de direita, como também é possível afirmar. Com uma maioria dessa, um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal passa a partir de 2027. E o Alexandre de Moraes, imagino, queira continuar na cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, com todos esses inquéritos abertos, ou não sabemos. E finalizo, Paula, com um dado aqui em relação ao juiz Sérgio Moro. Narlock trouxe aqui essa esperança de que o Sérgio Moro, talvez, ele tem longos anos ainda pela frente no Senado, possa mudar a maneira como ele atua em Brasília. Eu vou me lembrar que o Sérgio Moro teve já uma segunda chance, porque depois de sair pela porta dos fundos do governo Jair Bolsonaro, depois de ser visto com outros olhos pela direita, ele fez um grande gesto que foi ir a um debate ao lado do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição e deixar claro, o nosso adversário é o mesmo agora. O nosso inimigo é o mesmo. Vamos deixar para trás determinadas rusgas e vamos seguir porque a gente precisa tentar frear essa iniciativa de recolocar o Lula à frente da presidência da República. Ali foi uma segunda chance, mas ele insiste em rasgar as suas segundas, terceiras e outras chances. Ele deu um abraço de tamanduá no Flávio Dino, eu não me esqueço dessa foto.